Code Open. Nas últimas 24 horas, a NVD publicou a CVE 2026-49332 no OpenShift UAuth Proxy. A pontuação é alta, 8.5 no CVSS. O resumo é curto, mas a consequência é séria. O proxy define identidade autenticada em cabeçalhos com hífen, como x_forwarded_user, mas a descrição pública diz que ele não remove variantes com underscore, como x_forwarded_user, vindas da requisição original. Em backends que tratam hífen e underscore como equivalentes, isso pode virar confusão de identidade. Tese central. A CVE 2026-49332 mostra que em plataformas de containers, identidade não é só login, é uma cadeia de confiança entre proxy, EADers e aplicação, e uma normalização diferente pode mudar quem o backend acredita que está falando. Pergunta dramática: se dois componentes discordam sobre o significado de um cabeçalho de identidade, sua aplicação ainda sabe quem está autenticado ou só confia no texto que chegou pela rede? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, sequência de requisições, configuração abusiva ou passo a passo de exploração. O objetivo é explicar o risco real para equipes de plataforma, desenvolvimento e segurança, onde está a fronteira de confiança, por que EADers de identidade são perigosos quando atravessam camadas diferentes, quais fatos foram confirmados pelas fontes públicas, quais incertezas permanecem e o que muda agora na defesa. Vamos começar pelo cenário. Em arquiteturas modernas, a aplicação nem sempre faz login diretamente com o usuário. Muitas vezes existe um proxy de autenticação na frente. Esse proxy conversa com o provedor de identidade, valida a sessão, token ou política, e então envia para a aplicação interna alguns cabeçalhos dizendo quem é o usuário, quais grupos ele tem e quais atributos foram confirmados. A aplicação confia nesses EADers porque eles vieram de uma camada que deveria ser controlada. Essa arquitetura é comum porque simplifica aplicativos internos e centraliza a autenticação. O problema aparece quando a fronteira entre internet, proxy e backend não é absoluta. Um cabeçalho de identidade recebido do cliente não pode ter o mesmo peso de um cabeçalho gerado pelo proxy depois da autenticação. Por isso, proxies de autenticação precisam remover, sobrescrever ou bloquear qualquer EADer sensível que chegue de fora. A regra defensiva é simples: se a aplicação usa um EADer para decidir quem é o usuário, esse EADer deve nascer dentro da zona confiável e não pode ser herdado da requisição do atacante. A CVE de hoje fica exatamente nessa zona cinzenta. Segundo a NVD, o OpenShift UAuth Proxy configurava a identidade autenticada usando nomes com hífen, como x_forwarded_user, mas não removia nomes equivalentes com underscore. Em alguns servidores web, framework ou camadas de gateway, hífen e underscore podem acabar normalizados, convertidos ou mapeados de forma parecida. O resultado defensivo é perigoso. A camada que protegeu um nome talvez tenha deixado passar outro nome que o backend entende como a mesma coisa. Pense nisso como controle de acesso por tradução. O proxy fala um dialeto, o backend interpreta outro, e o atacante tenta colocar uma palavra antes da tradução acontecer. Se a aplicação olha para a identidade depois que outro componente transformou nomes de cabeçalho, ela pode acreditar em um valor que nunca foi autenticado. Essa é a essência do risco de spoofing de EADer. Não precisa imaginar uma cadeia sofisticada para entender o impacto, basta uma aplicação interna que autorize ações com base no usuário ou grupo recebido em EADer, o que é confirmado pelas fontes públicas. A NVD registra a CVE 2026-49332 como alta, publicada em 28 de julho de 2026, ligada ao projeto OpenShift UAuth Proxy. A descrição menciona especificamente a diferença entre x_forwarded_user e x_forwarded_user, e diz que a falha pode permitir falsificação de identidade quando backends normalizam as duas formas como equivalentes. As referências públicas incluem página de segurança da Red Hat e um bug relacionado no Bugzilla. Este relatório não afirma exploração ativa, vítimas, campanha criminosa ou vazamento real porque isso importa para OpenShift e Kubernetes. Porque plataformas de containers são construídas sobre camadas. Ingress, root, service me, proxy, sidecar, aplicação, biblioteca HTTP e framework podem tocar a mesma requisição antes da regra de negócio rodar. Cada camada tem seu próprio jeito de tratar EADers. Algumas preservam exatamente o nome recebido. Outras convertem para variáveis de ambiente. Outras normalizam caixa, hífen, underscore ou prefixos. Uma diferença pequena no transporte pode virar diferença grande na autorização. A linha do tempo também importa. A publicação apareceu na janela do dia junto com outras vulnerabilidades altas em ecossistemas corporativos, incluindo Adobe Bridge, Artica Proxy,
IBM Sterling, Websérie, CRU e projetos de CI. O tema escolhido é o Auto Proxy porque ele fala de identidade, que é uma das superfícies mais críticas em ambientes cloud native. Quando a identidade é propagada por EAD, a segurança depende tanto da autenticação quanto da higiene de entrada e da consistência entre componentes. Qual é o impacto possível sem entrar em operação ofensiva? Em um sistema vulnerável e com backing suscetível à normalização, um atacante poderia tentar influenciar quais atributos a aplicação acredita terem vindo do proxy. Dependendo de como a aplicação usa esses atributos, o risco pode ir de acesso indevido a dados até ações administrativas indevidas. O CVSS Auto reflete exatamente essa combinação. A falha não é só estética no nome do cabeçalho, ela toca a confiança que sustenta a autorização. Agora, o que muda para a defesa hoje? Primeiro, inventário. Descubra onde OpenShift, o Auto Proxy está em uso, especialmente na frente de aplicações que tomam decisões por EADs como usuário, e-mail, grupos, permissões ou identidade federada. Não olhe apenas clusters de produção. Ambientes internos, laboratórios, painéis administrativos, ferramentas de CI. Dashboards e aplicações antigas frequentemente dependem de proxy de autenticação para simplificar acesso. Segundo, versão e correção. Consulte o advisory da Red Hat e os canais do projeto para identificar o pacote, imagem ou release corrigido aplicável ao seu ambiente. Em plataformas gerenciadas, verifique erratas, atualização de operadores, imagens base e rollouts pendentes. Em instalações próprias, registre qual imagem está publicada, qual digest está rodando e se todos os pods ou deployments foram reiniciados depois da atualização. Patch que fica no registro, mas não chega ao pod, não reduziu o risco. Terceiro, bloqueio de EADs na borda. Mesmo com atualização, a defesa em profundidade recomenda remover da entrada todos os EADs que a aplicação considera identidade interna. Faça isso no ingress, no gateway, no proxy e onde mais houver fronteira externa. A política deve cobrir nomes com hífen, variantes com underscore, diferenças de caixa e prefixos historicamente usados. O objetivo não é confiar que todos os componentes interpretam igual, é impedir que valores controlados pelo cliente cheguem aonde a aplicação decide autorização. Quarto, revisão de backing. Procure no código e na configuração quais EADs são lidos para determinar usuário, grupo, tenant, organização ou papel. Verifique se a aplicação exige que esses EADs venham apenas de uma rede confiável ou de um middleware validado. Se uma aplicação aceita a identidade por EAD e também é acessível por outro caminho, existe risco de bypass arquitetural mesmo fora desta CVE. Identidade por EAD exige topologia fechada e controles explícitos. Quinto, logs e caça defensiva. Sem transformar isso em tutorial, a investigação deve procurar nomes de cabeçalho inesperados em requisições recebidas pela borda, diferenças entre usuário autenticado no proxy e usuário percebido pelo backing, acessos administrativos incomuns, alterações de configuração, mudanças de grupos, erros de autorização logo antes de sucesso e tráfego vindo de origens que normalmente não acessam aplicações internas. Preserve amostras de logs antes de normalização, porque depois da tradução o sinal pode desaparecer. Sexto, teste defensivo controlado. Equipes de segurança podem validar, em ambiente próprio e autorizado, se a cadeia de proxy e backing trata variantes de EADs como equivalentes. O teste deve confirmar bloqueio, não demonstrar abuso. Documente quais componentes removem EADs, quais normalizam nomes, qual camada é dona da identidade e qual aplicação ainda lê valores diretamente. Isso ajuda a evitar que a próxima falha de parsing vire falha de autorização. E onde entra a inteligência artificial? Não há evidência pública de que esta CVE seja uma falha de modelo de inteligência artificial, nem vamos forçar esse ângulo. Mas o impacto chega ao mundo de inteligência artificial corporativa porque muitos copilotos internos, painéis de RAG, notebooks, agentes e ferramentas de automação rodam atrás de proxies de autenticação em Kubernetes. Se uma aplicação de inteligência artificial interna usa EADs para identificar o usuário e decidir quais documentos, índices ou ferramentas ela pode acessar, uma confusão de identidade na borda pode virar exposição de dados sensíveis ou execução de ações com escopo errado. Esse é o ponto. Segurança de inteligência artificial corporativa não é só prompt injection. É identidade, sessão, rede, proxy logs e autorização. Um assistente interno pode ter acesso a documentos, chamados, repositórios, segredos mascarados, bases de conhecimento e ferramentas administrativas. Se a identidade que chega a esse assistente puder ser confundida por EADs, o modelo não precisa estar vulnerável para a aplicação entregar dados para a pessoa errada. A camada de inteligência artificial herda a segurança da plataforma onde roda.
Para gestores, a decisão prática é priorizar pelo contexto. Se o Auth0 Proxy protege apenas uma aplicação de baixo impacto, a urgência é diferente de um painel administrativo, uma ferramenta de deploy, uma interface de dados, um copiloto interno com busca corporativa ou um serviço multitenant. Combine severidade técnica com exposição, sensibilidade dos dados e dependência de EADers para autorização. Mas não deixe o tema cair no limbo por parecer detalhe de proxy. Falhas de identidade raramente ficam pequenas quando atravessam camadas. Vamos separar fato de incerteza. Fato: a CVE 2026-49332 foi publicada pela NVD em 28 de julho, com CVSS alto, afetando OpenShift, o Auth0 Proxy segundo a descrição pública. Fato: o risco descrito envolve EADers de identidade com hífen e underscore e backends que normalizam essas formas como equivalentes. Fato: há referências da Red Hat e do Bugzilla. Incerteza: não confirmamos exploração ativa, versão corrigida universal para todos os ambientes, nem impacto idêntico em qualquer backend. O efeito depende de como sua cadeia normaliza e usa EADers. Checklist final. Inventarie usos de OpenShift e Auth0 Proxy. 2. Consulte Red Hat e projeto para correção aplicável. 3. Atualize imagem, pacote ou operador e reinicie cargas. 4. Remova EADers de identidade vindos do cliente, incluindo variantes com underscore. 5. Revise aplicações que autorizam por EADer. 6. Verifique logs antes e depois da normalização. 7. Trate aplicações internas de inteligência artificial, dashboards e automações como alvos de alto valor quando recebem identidade por proxy. A resposta para a pergunta dramática é esta: sua aplicação só sabe quem está autenticado se toda a cadeia concorda sobre quais EADers são confiáveis e se a borda elimina qualquer variante controlada pelo cliente. A CVE 2026-49332 é um lembrete de que a autenticação não termina no login, ela continua em cada tradução entre proxy e backend. Corrija, bloqueie variantes, teste a cadeia e documente a fronteira de confiança. Esse foi o Cyber Report, segurança defensiva sem sensacionalismo com foco no que muda agora.